Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma live sobre leitura de registro acástico. Então, com a Lívia Buriti, do Instagram Registro Acástico Brasil. Oi, 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 tudo bem? Oi, Lu, oi, Nath. Oi, Lívia, você entrou já, que bom. Já vou te adicionar. Adicionando a Lívia. Meu amor. Oi, tudo bem? Boa noite, namastê. Namastê. Namastê a Como todos você que estão está? aí. Tudo bem, e você? Tudo bem também. Eu vou escrever aqui o tema da nossa live, só para quem entrar. Pronto. E aí eu vou fixar agora aqui. Oi, Tati. Ai, que honra ter você aqui. Gratidão, Lívia. Ai, gratidão é toda minha. Eu adoro falar, né? E eu adoro aprender, porque eu conheço quase zero de registro acástico e várias pessoas me pediram, né, esse tema para trazer, porque eu venho trazendo vários temas de várias terapias, né, e registro acástico falei assim, gente, a gente precisa trazer. E aí, a Lívia. Sim, muito bacana. Namastê, gratidão. Gratidão. Gratidão pela lembrança. Você quer se apresentar e depois eu me apresento e aí o Instagram é todo teu, você vai poder falar à Sim, vontade sobre registro. pode ser. Bom, meu nome é Lívia Buriti, né? Sou parapsicóloga, sou escritora, sou hipnóloga, sou terapeuta holística, entre outras coisas. Nossa, Né? Eu estou no meu sexto livro, estou terminando meu sexto livro, sobre tudo registros acásticos, né? olha só, gente. Sim. Então, gente, vocês têm Desde que eu dúvidas aí? comecei, Aproveita e já vão colocando, né, as perguntinhas, que aí a gente já vai respondendo para ficar mais dinâmico, tá? Tá, vai falar, pode tá falar. bom. Aí você vê as perguntas aí para mim que eu não Tá, enxergo direito. tá, eu vejo, pode deixar. Tá. Então, eu comecei minha caminhada, eu tinha outro ofício, né? Eu sou formada, na verdade, em design, né? Olha, E trabalhei durante muito tempo, tive empresa e tudo, mas eu sempre frequentei centro espírita, sempre fui interessada, desde os 15 anos eu já leio, né? Já leio muito sobre metafísica e tudo, e trabalhei durante, acho que 2 anos, se não me engano, na Ordem da Coroa, que é um centro espiritualista aqui no Rio de Janeiro. Né? É um espiritualismo oriental, né? hum, E foi lá que eu conheci o Reiki, conheci outras técnicas, né? Os mestres ascensionados eu também conheci lá. E aí fui indo e fiz esse curso de parapsicologia lá no Mente Sadia, lá na Tijuca, que é muito legal, né? E quando eu comecei a estudar sobre registros, eu fiz o curso da Patrícia Missak, o primeiro curso dela que ela deu online, né? Isso eu acho que foi em 2014, se eu não me engano, né? Aí, desde que eu comecei com os registros, eu não parei mais. Eu virei estudiosa mesmo, pesquisadora exclusivamente dos registros acásticos, que é a olha, minha vida hoje. meu Deus, quanta honra. Então a gente trouxe a pessoa certa para falar sobre isso. Ah, que bom, que bom. E você está trabalhando com registro, então, há quanto tempo? Porque você me falou a trajetória, mas eu não. Desde 2014. Caramba, é um tempão, então, meu É. Deus. E Ó, eu dou aula desde 2017, se eu não me engano. nossa, Que eu 3 anos comecei a já. dar aula, ou Aham, 16. aham. Depois que eu lancei o meu primeiro livro, eu comecei a dar aula. Olha, ai, que bom. A gente. Então, deixa eu me apresentar, porque é bom que a gente nem se falou, né? Tipo, de se Não, apresentar, assim, a gente não, quase não se falou. Então, eu sou Priscila, eu morei no Rio, 5 anos, eu fiz faculdade aí. Mas eu sou mineira e moro atualmente em Blumenau. Então, né, dei uma volta aí pelo Brasil.
Trabalhei também, ou tinha outra carreira, né? Então, trabalhava dentro de indústria, eu sou engenheira industrial. E tem mais ou menos... Eu sempre, desde criança também, tive um pezinho lá na espiritualidade, né? Então, frequentava também desde criança centro espírita, kardecista. Depois passei por muita coisa, conheci bastante coisa. Mas em 2017, 2018, a Blue Vibes começou a vir para mim, né? Eu comecei a canalizar a Blue Vibes. No início eu não quis muito, mas aí depois a gente não tem como fugir, né? Então a gente aceitei e estamos aí. E desde de outubro do ano passado, então eu estou me dedicando 100% a Blue Vibes, né? A Blue Vibes é uma rede social, ela está se tornando ainda uma rede social. É como se fosse o LinkedIn, que a gente coloca lá só coisa de trabalho e tal, de corporativo. A Blue Vibes vai ser desse mundo holístico, espiritual, de autoconhecimento, para ampliar mesmo esse despertar da consciência, né? E lá a gente pode localizar terapeutas, pode conversar, trocar ideias, enfim, é um espaço bem gostoso. Já pode baixar o aplicativo, tá? Então, quem quiser, ou seguir a gente aqui no Instagram. Legal, tá? muito bom. E aí, a gente tem dois grandes objetivos assim, na Blue Vibes. O primeiro é ampliar o despertar da consciência, assim. A gente tem isso, uma bandeira muito forte, né? Levar conhecimento. Isso é o despertar. As pessoas acham assim, o que é despertar da consciência? É levar conhecimento mesmo, né? E aumentando o teu conhecimento, expandindo. E o outro é fortalecer, empoderar o segmento de terapias alternativas, holísticas. Por quê? Porque ainda é marginalizado, as pessoas ainda têm preconceito, só pelo fato de não conhecerem. Porque quando vai lá e faz uma terapia e vê que muda a vida, às vezes, né? Aí fala, meu Deus, olha, eu achei que fosse diferente, né? E tem muito misticismo ainda em volta, né? Envolvido. Então, a Blue Vibes, um dos nossos objetivos com essa live é isso, é trazer a clareza do assunto, do conhecimento, expandir isso, para, né, tirar essa coisa do místico e trazer para a ciência mesmo. É isso. Então, Sim. mais uma vez, gratidão. E a palavra é tua. Nossa, conta pra gente o que é leitura de registro acástico, o que é registro acástico, na verdade, né? A gente pode começar do começo. Você está falando assim de uma pegada assim mais científica, né? E na verdade também é a minha linha, né? Eu gosto de fugir, de evitar, né? Essa coisa do misticismo, né? Esoterismo e tudo, justamente porque eu acho que já é uma coisa ultrapassada. Uhum. Nada está oculto mais para quem quer desvendar, né? Então eu acho que tem muitas terapias aí hoje, graças a Deus, né? Já está se tornando assim, porque antigamente, há um tempo atrás, a terapia holística, ela era o último recurso, né? A pessoa já tinha tentado remédios alopáticos, já tinha tentado, né, de tudo, já tinha ido a centro espírita. Aí você vai no terapeuta holístico, né? Exatamente. Sim, porque na verdade é o primeiro nível do despertar, né? O primeiro nível do despertar é aquele que você começa a ficar insatisfeito, né, com a sua própria vida, você não aguenta mais o sistema, você está percebendo que tem alguma coisa errada. No começo a pessoa fica achando que é ela própria que está errada, né? Aí fica querendo tomar remédio, né? Indo a médico, psiquiatra e tudo, e na verdade ela não está errada, né? Eu sempre falo uma frase do Krishnamurti, que eu gosto muito, que é um filósofo da Índia, que diz que não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Nossa, então, que assim, frase linda, pessoa, gente. não é maravilhosa? Nossa. Eu falo ela sempre, porque eu vou anotar mantra. depois isso, porque eu vou colocar depois no Stories lá para o pessoal ver. Mas pode falar. Legal, que é um mantra, né? Porque a pessoa fica se achando inadequada, ela fica se achando, já não sabe mais, não se dá bem mais com amigos, né? Não quer fazer mais aqueles programas, né? Aí começa crise profissional, crise no casamento, crise em todos os lugares, né? São as primeiras etapas do despertar, né? E depois isso tem uma tendência a se organizar, porque aí você vai ter que enfrentar aquele caos, né?
E quando eu conheci os registros, eu não tinha a menor ideia de quanto ele poderia vir a se desdobrar, né? Tanto esse conhecimento quanto a aplicação dele em âmbito terapêutico, né? Porque é um negócio impressionante. Quem começa a trabalhar com os registros de uma forma com seriedade, claro, né? Porque também tem uma galera que procura os cursos meio que pensando no profissional, né? E, na verdade, a terapia holística, de forma geral, quem procura terapia holística pensando numa profissão para ganhar dinheiro e tudo, porque está vendo o outro ali e tudo, vai dar com os burros na água, né? Porque é muito mais complicado, é muito mais sério, né? Você tem que levar tudo com muita seriedade e a gente está trabalhando com a espiritualidade, né? Isso aí é ponto, né? Eu vejo muito assim que se você está em dúvida, né, está escolhendo, geralmente a terapia holística, você não escolhe, ela te escolhe, né? Então, é uma missão, você tem uma certeza, tipo, você tem que estar lá, você tem que fazer. Não é uma assim, será que eu vou? Será que eu faço? Não. Você não vê outro caminho na tua frente, é só aquilo, né? Então é uma certeza muito grande. E aí essas pessoas realmente recebem um chamado, e é uma missão, né? E eu escuto muito isso, assim, é minha missão de vida. Então, se é tua missão, vamos lá, né? A gente tem que seguir. Sim, e muitas vezes essa missão, ela exige de você um desapego do seu próprio ego muito grande, porque aí você começa a ter que se desapegar da sua própria personalidade que você vem construindo, né, desde lá da infância, no colégio, faculdade, e de repente você olha e você precisa morrer para renascer, né? Exato. Eu acho que tem essa pegada, né? Todo terapeuta holístico, eu acho que já passou por isso, né? Já passou por essa fase primeiro é um caos, depois é um limbo, porque você sabe o que você não quer, mas você não sabe ainda o que você quer e qual a sua missão, qual o seu caminho, né? Aquela coisa da missão de vida, né? E a missão de vida, ela é autoescolhida também, né? Eu sou movida ao chicote dos mestres, né? Eu chamo de mestres. Ai, meu Deus, eu achei que eu era a única, mas então eu sou. Não, eu sou movida e tomo bronca, né? A quem eu chamo de mestres, na verdade, são vai ficar gravada, tá? Acho que eu respondendo a menina ali que perguntou se vai ficar gravada lá, e vai ficar gravada no Insta da Blue Vibes. Fala, legal. Desculpa. E esse nome é lindo, né? Blue Vibes. Obrigada. Adorei. É uma coisa meio de Sirius, né? É uma pegada assim. Então, esqueci onde é que eu estava. Você estava falando dessa... Ai, meu Deus. Gente... dos mestres. Isso, dos mestres. A maioria das pessoas, elas conhecem os mestres, assim, os mestres ascensionados, né? Os básicos que a gente já conhece. Só que quando você começa a fazer a sua expansão da consciência e você começa a ter esses contatos multidimensionais, né? Você vê que os mestres, eles são muitos e de diversas raças e de diversos lugares e de diversas... Então, são muitos, né? Então, eu gosto de chamar de mestre, ou mestres da unidade, ou mestres da consciência, né? Porque eles vão muito além da religião, além das crenças, de tudo isso, né? E através da experimentação a gente consegue conhecer um pouquinho mais. Eu já trabalho há bastante tempo com isso, e eu volta e meia conheço um que eu nunca tinha visto, né? Então, é assim, bem interessante. E aí eu vou procurar, porque eles também não gostam. Tem uns que não querem falar o nome mais, né? Porque eles dizem que agora a gente trabalha em unidade, né? Que o trabalho do auxílio, ele tem que ser dessa forma, universalista, né? Tem que ser de uma forma cooperativa. Então, a gente não é mais uma individualidade, né? A gente já é... E eles aparecem para a gente na multidimensionalidade utilizando certos avatares, né? Como a gente é um avatar, né? Eu, Lívia, você, eu. Eles utilizam de outros avatares, mas eles não têm mais aquele corpo físico. A verdade é essa, né? Eles já estão em uma outra dimensão. Eles já têm um corpo de outra dimensão. É verdade.
Nossa, você está falando aí para mim assim, porque eu também faço muita projeção, né? Eu viajo e aí eu já encontrei todo tipo, né? Gente, quando a gente fala disso aqui, a gente não está falando de religião, não está falando de nada, a gente está falando de realmente, isso já foi comprovado, existem outras dimensões, existem outros mundos, né? Isso tudo a ciência já provou. Então, Sim, sim. é. O E pessoal nessas, fica achando que é maluquice é, ainda, mas isso é tudo comprovado pela tudo. física quântica, Uhum. né? Então, assim, não tem mais essa, não tem mais como fugir, Não, né? É só não ver quem não quer. exato. E a física quântica, muita gente torce o nariz ainda, mas na verdade ela é comprovada. Nossa, Foram feitos vários estudos, é uma coisa matemática, né? aham, Então, essa ciência, questão gente, é do ciência multiverso física. é ciência, Uhum. multiverso, realidades paralelas, né? Então a gente trabalha com isso o tempo todo. E registro acásticos é isso, é Ai, exatamente isso, né? Os registros acásticos, eles são esses momentos do espaço-tempo, né? Porque o espaço-tempo ele é um movimento contínuo, né? São realidades paralelas, são dimensões paralelas, né? E às vezes a gente tem, por exemplo, questões emocionais que não estão exatamente ligados. Aí vamos colocar essa vida, né? hum, Essa vida, essa uhum. existência. Ou seja, essa experimentação desse Isso, avatar, né? é. Uhum. Nessa linha de tempo, nessa Uhum. realidade que a gente está agora, nesse momento do agora, presente, né? Mas, na verdade, a gente tem várias experiências, né? Que a gente pode chamar de vidas passadas, porque eu acho que ainda não tem outro nome Verdade. para trazer entendimento, né? É. A nossa mente ainda é limitada, E né? é linear, Então né? a Tem que gente, ter né? Um sim, antes e sim, depois. É. faz parte da programação da 3D, né? Faz parte. Então, a gente acessa esses momentos do espaço-tempo em busca de traumas, de promessas, de contratos, de decretos, de bloqueios, por exemplo, imagina se em vidas passadas, né? Quantos desencarnes já tivemos, né? E imagine a carga emocional que isso fica ressoante, porque ele está acontecendo agora e agora e agora e agora. E Uhum. a frequência muitas vezes fica aberta. Então, É. os registros, eles falam sobre isso, né? Quando a gente acessa os registros de um cliente, por exemplo, você acessa cenas do espaço-tempo deste cliente, né? Que está no Akasha, porque o Akasha é uma grande rede de informação, Isso que eu te né? pedi para explicar o que que é o Akasha e o que que é o registro acástico, né? Sim. O Akasha, ele é o éter, né? Akasha é uma palavra em sânscrito, que é uma língua antiga da Índia, né? Que é a língua que se usa no yoga, Uhum. né? Nos Vedas, enfim. E o Akasha, ele na verdade ele não é apenas uma palavra, ele é um nome de um conceito, né? São vários conceitos, mas basicamente, de uma forma resumida, é o éter, né? O éter, o que que é o éter? O éter é a quintessência. O éter é a materialidade de todo o projeto do universo, dos universos, né? É uma teia energética que prende a tudo junto, amolda tudo. E é através do éter, que é o próprio Akasha, que as coisas se materializam, Uhum. né? Hoje eu estava vendo até um vídeo que a moça estava falando do que primeiro foi o som, depois foi a luz e depois foi o éter, né? Então, primeiro é o som, depois a luz, depois a matéria. Aliás, Ah, primeiro o som, depois a luz, depois a matéria. E o aham. éter, ele é esse condutor, né? Hum. É o Akasha, é o próprio Akasha, né? É como se você for comparar, por exemplo, o Akasha à internet. O Akasha é a internet e Ah, os tá. registros akáshicos são todos os arquivos de todo mundo, né? Que está ligado àquela rede que pode Uhum. ser compartilhado. E é com isso que eu trabalho, com esse compartilhamento, né? Vendo esses arquivos, né? Dos clientes, né?
alguns deles bugados, que a gente tem que passar um antivírus, E é, fazer uma e é justamente por isso reprogramação. que a pessoa está ali, né? Porque se tivesse bonitinho, não, não estaria ali. Exatamente, exatamente, exatamente. E esses padrões de vidas passadas, por exemplo, não só de vidas passadas, dessa vida também, mas nos registros a gente trabalha muito com vidas passadas, tanto que há uma certa confusão entre os registros e a regressão de memória, por exemplo, né? Mas, se os registros acásticos, se o acesso aos registros fossem regressão, eu não teria possibilidade de acessar um registro de outra pessoa, né? Como é que eu vou fazer regressão na mente, no subconsciente do meu cliente? É impossível isso, né? Até na hipnoterapia, você até tem essa pegada mais de regressão. Mas os registros você pode acessar futuro, pode acessar realidades paralelas, pode acessar origem cósmica. Às vezes você vai lá no seu planeta de origem, né? E traz essa informação. E o que é interessante dos registros, né? É uma ferramenta de autoconhecimento muito poderosa, porque você, tomando entendimento do que rolou, né? Você pode se remanejar, né? Inclusive com as suas relações, né? Com você mesmo, com a sua vida diária, com a sua profissão, com tudo, né? Eu vou fazer umas duas perguntinhas que tem aqui. A Renata perguntou o seguinte: através do registro acástico, se consegue acessar vidas paralelas? Sim, consegue. Mas os registros, eles não têm um objetivo de farra, não, né? Porque a gente não trabalha sozinho nesse âmbito da espiritualidade. Lembrando que sim um trabalho espiritual também, né? Principalmente. Mas é claro que hoje em dia a gente já tem uma noção de espiritualidade que não se tinha antigamente, né? É diferente. Porque antigamente a espiritualidade era ligada muito ao oculto, né? O que a ciência não conseguia resolver ia para o lado espiritual, né? Mas hoje em dia a gente já vê que espiritualidade é a mesma coisa. Os orientais, eles nunca fizeram essa distinção, né? É tudo a mesma coisa, né? Então, não tem... Os registros, eles não têm esse objetivo de você saber quantas vidas e não sei o que. Não. Ele tem o objetivo de ir direto no ponto que você precisa ver e resolver, né? E a gente faz isso com o auxílio dos mestres, não? A gente não faz isso sozinho, a gente faz isso trabalhando em eu superior, em expansão da consciência e com o auxílio dos mestres sempre. Perfeito. Super claro. Ó, tem mais uma pergunta aqui. A Auri Castro perguntou: a apometria ajuda nesse acesso ao registro? Olha, todos são técnicas de trabalhos espirituais, né? Então, assim, tem muita ligação, né? Tá tudo muito interligado. Na verdade, a gente acessa os registros o tempo todo, né? Então, assim, no trabalho apométrico acontece de você acessar os registros, sim, né? No Theta Healing também, né? Tem outras técnicas, e dependendo do terapeuta, né? Lógico, né? Às vezes um terapeuta reiki tá fazendo lá o seu atendimento e ele acessa informações do próprio do cliente, né? Ele acessa os registros do cliente, só que não com esse nome específico, né? Então agora a gente começou a conceitualizar e determinadas... cientificalizar. Exatamente, né? É isso aí. E aí, mais uma perguntinha aqui. Esses acessos são indicados para qualquer pessoa? Olha, a leitura é indicada para qualquer pessoa, porque a leitura o terapeuta que acessa os seus registros, né? Já a hipnoterapia acástica, eu trabalho em duas frentes, com a leitura e com a hipnoterapia. A hipnoterapia, eu utilizo a técnica da hipnose para que o cliente acesse seus próprios registros, né? Então, já é um trabalho diferenciado. Que legal, esse eu não conheço. Olha, fiquei interessada agora em conhecer. Sim, E é claro que nem todo mundo está apto a ser hipnotizado, porque a hipnose ela nada mais é do que uma sugestão, né?
Então, se a pessoa resolve que não vai aceitar a sugestão, seja conscientemente ou inconscientemente, que às vezes a pessoa não está pronta. É Porque verdade. o que acontece, né? Porque o que acontece é que a gente, acessando os registros, a gente vai acessar as chamadas sombras, né? Porque em vidas passadas, entre aspas, ainda continuando com vidas passadas, a gente já morreu, mas a gente já matou, né? A gente não é vítima sempre. A gente é vítima, mas a gente é algoz também, né? Nós já fizemos muitas coisas, né? Que os mestres não consideram como erro, eles consideram Uhum. como escolha, né? Isso. Mas que essas escolhas elas têm uma reverberação, né? Essas escolhas elas causam um emaranhamento, Uhum. né, quântico, né, com uma pessoa que você passou por um momento traumático desse, sendo como vítima, sendo como algoz, né? Uhum. Então, assim, são trabalhos profundos. Então, nem todo mundo está pronto, né? Não é que não esteja apto, nem todo mundo está pronto para acessar esse tipo de informação, né? E aí, claro, a gente tem que fazer uma anamnese antes, Uhum. né? Fazer um trabalho também a nível Conhecer a psicológico. pessoa, né, para poder entender um pouquinho em que nível que ela tá, em que fase que ela tá, né, se ela realmente precisa. Exatamente. Tá, e me Mas fala assim, pode falar. pode falar. Não, para pessoas muito já desenvolvidas, já no caminho do autoconhecimento, é sensacional, porque aí a pessoa vai que nem um foguete, né? Ah, já estou aqui, ó, Vai pensando aqui longe. na minha agenda para marcar contigo. Para marcar contigo. Lívia, me fala uma coisa. Qual que é o motivo que as pessoas procuram, por exemplo, a leitura do registro acástico? O que que a pessoa está passando que fala assim, eu preciso ir lá para resolver isso? Que tipo de problema, vamos falar assim, ou situação que a leitura pode ajudar? E como é que ela ajuda? Sim, por exemplo, muito comum de acontecer é assim relações interpessoais, né? Que a gente, na verdade, no fundo, a gente sente, né? A gente sente que tem alguma coisa ali, é de vidas passadas, é alguma coisa que está pegando no seu relacionamento com a sua mãe, por exemplo, ou com o seu marido, alguma coisa assim. Então, normalmente é esse tipo de pegada, né? Tá. E também a pergunta, acho que é a número um, né, das leituras, é a missão de vida, né? Ah, Então, olha. sim, as pessoas têm essa preocupação com a Uhum. missão de vida, né? E aí, cada caso é um caso. Cada leitura é uma leitura diferente, é um lugar diferente, é um mestre diferente, tem tudo personalizada, né? Então, nesse caso, por exemplo, eu estou aqui fazendo de. Tipo, para as pessoas que não entendem, tá? Trazer um pouquinho mais de luz. Então, eu tenho um problema com, sei lá, minha avó. Aí eu vou lá fazer uma leitura de registro acástico. Aí eu descobri que lá, né, numa outra vida e tal, a gente aconteceu. Naquele momento, esse problema se dissolve, esse nó, esse emaranhado dele. Como é que funciona a cura para a pessoa? Ou é só o fato dela tomar Então, conhecimento? tem a questão do conhecimento, que eu acho que já é também uma autocura, né? Aham. Porque quando a pessoa lê, eu trabalho em texto, tá? Tem gente que trabalha de outras maneiras, né? Presencial ou gravação e tudo. A minha linha é textual. Então Uhum. eu tipo canalizo mesmo, é como se fosse uma psicografia, né? Só que eu já Ah. faço aqui no laptop direto. Uhum. E por exemplo, a leitura ela vem no texto, né? Tudo que existe no mundo que entre em você, Uhum. seja pelos olhos, narizes, ouvidos, narizes, narizes é ótimo, boca, né? Tudo que entra em Aham. você modifica a sua frequência, modifica, porque passa a fazer parte de você. Tem Uhum. uma historinha que eu gosto muito, eu adoro contar história. Tem uma Adoro. historinha que eu gosto muito, que eu fui numa fogueira, uma roda xamânica, né? Que tinha uma fogueira e tinha os índios lá, índio mesmo de tribo, né? Fazendo ritual xamânico e tal. Aí o índio estava explicando por que a roda xamânica
ela é considerada uma fogueira, o fogo sagrado, né? Por que que é Uhum. aquela fogueira? Porque você está queimando uma árvore, né? Então, você queima uma árvore, a árvore, ela tem átomos, né? A árvore, ela tem uma história. Vai que a árvore tem, sei lá, 60, 100 anos ou até mais. Então, tudo que aquela árvore já viveu, já passou, já experimentou, com aquele fogo, você está inalando aquela fumaça, a árvore passa a fazer parte de você. Então, modifica a sua frequência. Na leitura dos registros, quando você lê um texto que foi canalizado para você com a sua situação, quando você lê, primeiro que a frequência energética já muda Uhum. completamente. Entra no seu, é como se fosse um implante positivo no seu sistema, né? Você Aham. já vai sair daquela leitura diferente. Mas, além disso, os mestres, quando você faz a leitura para uma pessoa, o que está acontecendo muito, quando eu comecei, eu não sentia muito isso, e agora está bem óbvio, até os meus alunos acontece isso, né? Quando você está fazendo a leitura para um cliente, você está levando ele para a quinta dimensão acima, né? Então, quando você faz essa sintonização com o cliente, você está beneficiando esse cliente no astral, né? Em Ah. outras dimensões. Então, você muitas vezes vê os mestres trabalhando naquele cliente enquanto você está fazendo a leitura. Você Uhum. vê o cliente está ou numa maca, ou às vezes numa tribo, né? Os xamãs, Uhum. eles são muito presentes na leitura dos registros, além dos médicos, mas tem equipes de cura, tem os médicos, né? Uhum. Então tem uma infinidade de pessoas. E as próprias luzes, né? Às vezes a pessoa fala assim, mesmo em meditação ou em hipnoterapia, a pessoa fala assim, ah, mas eu não vejo nada, eu só vejo luzes. Mas as luzes, elas são a materialidade do Akasha, né? Elas são antes de formar a matéria, é luz, né? Uhum. São os fótons. E essas luzes, às vezes, você vê uma luz rosa, por exemplo, você já está sendo trabalhado com aquela luz rosa. A luz ela é importantíssima para os processos de cura. Uhum. Tem umas perguntinhas aqui, deixa eu voltar. Peraí. Quando a Marina perguntou, quando acessamos vidas futuras, vemos acontecimentos fixos ou é mutável pelo nosso agora? Não, o futuro, ele é uma coisa muito complexa, É porque o bem complexo. futuro, assim como o passado e o presente são linhas, né? Uhum. O futuro também é. O futuro é possibilidade, né? Uhum. É probabilidade. A física quântica ela nos diz que um átomo ele pode ser ao mesmo tempo onda e partícula até que seja observado. O Uhum. futuro é a mesma coisa. Às vezes você acessa um momento do espaço-tempo futuro, mas não vai ser naquela linha do tempo que você está, não vai ser naquela realidade, vai ser numa realidade paralela, né? Uhum. Tudo já existe no Akasha, né? Uhum. Então, quando a gente fala assim, essas canalizações catastróficas, por exemplo, né? Uhum. Existe a possibilidade de acontecer. Em alguma linha do tempo vai acontecer. Em alguma linha do tempo aconteceu a Terceira Guerra Mundial, Uhum. já, né? Uhum. Então, essas possibilidades elas existem, mas é uma roleta, né? Às vezes vai acontecer, às vezes não. Então, o futuro ele é muito complicado. O trabalho com os registros ele não serve como oracular, né? Que Isso. muita Bom. gente fica querendo o oráculo, né? Uhum. E o trabalho com os registros em leitura e tudo, claro que pode trazer sim alguma Uhum. informação de futuro, né? Mas uma coisa que seja importante de você saber, às vezes o mestres falam, às vezes você vê, às vezes né, se Uhum. materializa na sua frente, realmente uma coisa importante que o cliente tenha que saber, mas é difícil confiar no que você mesmo vê de futuro, né? Uhum. Verdade. E porque assim, ó, essa questão das realidades, eu tenho uma amiga que ela adora tarólogos, tarô, né? E aí ela vai lá e aí ela faz o que saiu lá, ela faz o negócio dar certo. Mas por quê? Porque, né, ela colocou aquilo na cabeça e fica, né? Fixo.
aí vai acontecer. Mas eu já sou, por exemplo, se eu for num tarólogo, saiu aquilo ali, na minha cabeça eu vou fazer o que eu quero fazer, eu não vou fazer o que saiu ali. E aí muda tudo, não necessariamente vai bater com o que ele falou, né? Porque muda, né? Então aconteceu em outra realidade, não necessariamente naquela. Tem mais duas perguntinhas aqui. A Vanessa perguntou: existe casos de pessoas que precisam ajustar erros do futuro? E por quê? Existe. Eu já atendi uma menina com hipnoterapia que ela sentia uma carga emocional muito ruim em relação à mãe e ela não sabia por quê, e aí ela chegou até mim. A gente, em vez de ir para o passado, que eu estava achando que ia ser algum registro do passado, não, a gente foi para o futuro. Ela se viu no leito do hospital, no leito de morte da mãe dela, muito arrependida de não ter estado mais com a mãe dela, falado mais que a amava, e não deu tempo, né? Isso, eu tô até arrepiada. Nossa, aqui também, aqui. Isso a trouxe, quando a gente voltou, fez a imersão, ela já estava com uma outra visão da própria mãe, né? Com certeza. E isso a fez mudar, né? E aí os mestres, eles te mostram, eles te apontam esse tipo de coisa do futuro para que você talvez não chegue a esse ponto, né? E eu acho que sempre tem, no fundo de tudo isso aí, é a cura, né? A autocura. É você se melhorar, é tua evolução espiritual. Então, como a gente está vivendo um processo muito acelerado por causa da transição planetária, é como se fosse assim, ó, cara, vamos tentar cortar, não volta outra vida para resolver isso não, vamos resolver isso agora, entendeu? Já vamos ganhar tempo. Então, a gente está sendo tudo muito acelerado, né? Igual você falou, antes você não acessava tal coisa, agora tanto os alunos estão acessando, porque está tudo tá muito fácil. Eu, por exemplo, eu medito há anos, né? Então, eu levei, nossa, muito tempo para conseguir entrar num outro nível, assim. E agora as pessoas, assim, 1, 2 semanas já tá acessando. Eu falei, meu Deus, a velocidade é muito grande, né? Tá tudo muito... Justamente para propiciar isso mesmo, esse despertar em massa, né? Que tá acontecendo. Sim. E quem ouve esse chamado para as terapias holísticas são pessoas que já vieram com essa missão de despertar, desse despertar de massa, porque nós precisamos aumentar a frequência do planeta, e isso é uma coisa urgente. Urgente. Sal Luz falou assim: quero expandir, viver o bem, quero viver o bem-estar e colaborar positivamente com a humanidade. E aí ela colocou o seguinte: sou adotada e desejo ter mais clareza, maior clareza. Tipo, é possível, por exemplo, ela consegue uma ajuda através da leitura do registro acástico? Claro, claro que sim. Principalmente se ela tiver facilidade já de entrar em estado alterado de consciência, né? Porque o trabalho é todo feito através de estados alterados de consciência, coisa que a gente modula o dia inteiro, mas numa sessão a gente modula de forma voluntária, né? Ela pode ir bastante longe. As pessoas, quem já está mais adiantado no processo, no próprio processo de evolução, já encontra o seu eu superior, já descobre o seu próprio nome, a sua origem, e os mestres vêm e dão recado, e Jesus vem, mestre Sananda vem e aparece dar recado, e estão todos lá, né? E eles estão lá. Estão. E eu vou falar assim, ó, se fosse dar uma dica para alguém que está começando, confia. Porque a tua mente, a informação vem, o sentimento vem, você sente tudo, mas aí a tua mente vem falar assim, ai não, isso é tudo invenção da minha cabeça. Gente, tira só essa segunda parte. A mente, ela sempre vai tentar te derrubar ou criar uma historinha. Confia. O que veio, o que sentiu, confia. Só isso. E aí deixa fluir, né? A Sal também perguntou o seguinte: o livre-arbítrio existe? Existe o livre-arbítrio, a gente pode escolher, né? Só que a gente tem que prestar atenção nesse livre-arbítrio, porque pode ser do ego, né? Então, aí
o que o ego quer, né? O que o ego deseja é um negócio bem complicado, né? Então a gente tem que estar sempre alerta para a gente não se auto-sabotar nesse livre-arbítrio, né? Uhum. Mas existe, sim. Tanto que existe, só que o que eu acho, tá? Eu vou colocar minha opinião aqui, que é um pouco controversa, e aí só para quando você está num estado que você se desvinculou completamente, assim, do seu ego, do seu ser, e você entrou na tua missão de uma forma tão inteira, No tão fluxo. completa, não tem sem dúvidas, você está no fluxo. E aí você não Tá no fluxo. consegue, você não consegue o teu livro. Ai, mas eu não quero fazer isso. Mas, gente, você está no fluxo, você é levado, as coisas andam, mexem, aí alguém te liga de uma forma que. Mas existe. Livre-arbítrio existe. Tá? Sim, existe, mas também tem as suas limitações, né? Isso. Outra analogia que eu gosto muito é do jogo do PlayStation, né? Tipo, se a vida é como se fosse um jogo do PlayStation, você pode escolher qual vai ser o seu avatar, para qual caminho que você vai pegar, mas o jogo é o jogo, né? Então, existe um livre-arbítrio dentro do jogo, né? Dentro de um certo limite. Não é infinito. Perfeito. A Eliane perguntou o seguinte, perguntou não, acho que ela está comentando. Eu fui levada a entender um aborto recente que tive, descobri que em todas as minhas vidas tive 4 abortos e nessa imersão chorei pelos 4 e senti essa autocura. É perfeito, é isso mesmo, não é? A pessoa, ela sente, vem à tona, é emoção, gente, não é mental, é emoção. Gente... Mas por que acontece isso? Porque a frequência fica aberta. Desde a origem, lá no primeiro aborto, a frequência ficou aberta. Então, ela vem se repetindo. A cada rodada, você está repetindo padrões. E não são padrões mentais, né? Porque a gente fala muito de padrão mental. Não é só padrão mental. É padrão de programação de um tudo, né? Do DNA, sei lá, não sei. Tipo, é como se fosse um padrão energético quântico, né? Que te faz de, tipo... Quântico. Boa. Quântico, eu acho que resolve tudo. Eu acho. Mas é mesmo. É possível ir nos registros através do sonho? A Shelley perguntou. Sim, claro que é possível. Né? É possível e acontece bastante. Né? Só que, por quê? Por que acontece? Porque o sono, ele já te modula, né, o estado de consciência. Então, assim, normalmente antes da gente dormir mesmo, porque quando a gente dorme, a gente entra numa onda padrão de onda chamado delta, né? Que é de inconsciência total. Mas antes desse padrão, tem vários outros padrões, vários outros tipos de onda que vão te modular o estado de consciência e você sim vai poder projetar sua consciência, seja normalmente para 4D, que é mais perigoso. Eu acho que a dimensão mais perigosa de todas é a que a gente está. Né? É verdade. E se a gente já está aqui, está tudo certo. Exatamente. Eu vou aqui vou lendo, tá? A Clara perguntou assim, ó, como melhorar esse contato com os mestres? Meditando, né? Expandindo a consciência, orando, confiando, chamando por eles, que eles vêm. Ancorando, né? porque, quando você ancora, vem, gente. Eu fiz uma live sobre isso e eu não consegui salvar a live até hoje. Ela tá salva, mas eu não consigo colocar, não sei por quê. E eu falei muito disso, assim, que a gente acha que os mestres estão lá, eles estão ocupados. Ai, não, meu problema aqui é um probleminha. Não vou incomodar eles com isso. Gente, não. A gente está vivendo, a gente vive no mundo quântico, né? Eles conseguem estar para todos nós ao mesmo tempo. Então, chama, porque eles estão esperando. É um pensamento corporativo, né? Porque é linear, né? A nossa mente é linear, né? Então a gente não consegue. Sim. Mas como que ele vai estar lá e vai estar aqui? A partir do momento que você ancora, que você chama, eles vêm. E aí eu falei muito assim, ó, pede, seja claro no teu pedido. Não pede assim, ó, ai, me ilumina. Ele vai te iluminar. Agora,
seja claro no teu pedido. Eu quero ter mais acesso, eu quero ter mais, sabe? Comece a pedir. Eu dei um exemplo assim, ó, quando eu, antes de live, né? Ou antes de eu fazer uma palestra, às vezes eu dou palestra, antigamente eu pedia assim, ai, Senhor, me proteja, meu anjo da guarda, eu pedia isso. Ele ficava lá me protegendo, mas eu continuava nervosa, coração disparado. E agora eu peço, me dê calma, clareza, que a minha voz possa passar tal, né, isso, que eu faça, que eu consiga. E aí tudo isso, eu fico centrada. Por quê? Porque eu pedi. É diferente de pedir só proteção, né? Tem que ser claro no pedido. Então, Clara, peça ajuda, peça que ele te oriente, peça que ele esteja ao seu lado, né? Enfim, é isso. Eu tô aqui falando E demais. com o coração, né? Não, e pedir com o Isso. coração, né? Tem que ser, gente. Esse na verdade, é o Não é só segredo. com palavras. Você pode rezar o Pai Nosso, não tem problema, mas desde que o Pai Nosso seja cada palavra sentida, né? E não Pai Nosso que está no céu. Aí é quase batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. É a mesma coisa. Mas se faz com o Verdade. coração, meu, eles ancoram, aí você sente, começa a sentir a frequência. E tem uma coisa que é bem importante. A disciplina de fazer sempre. Porque não é fazendo uma vez no mês que você vai ter acesso, tá? Eu faço todo dia. Tipo, todo dia. Né? Tipo, quer ficar, eu falo muito isso, quer ficar com a bundinha dura lá de malhar? Então você tem que malhar todo dia, ou 3 vezes na semana, ou 4 vezes. Exatamente. Não vai ser uma vez no mês que você vai ficar com a Perfeito. perna dura. Né? Então, é o contato com os mestres, com o teu anjo da guarda, teu superior, a mesma coisa. Medite todo dia, ore todo dia, se conecte todo dia, e aí aos poucos vai vindo. É isso. E às vezes você dá um clique, dá um salto, né, de um dia para o outro, Isso. quando É você assim. menos espera. E faz sem intenção, assim, também, né? Tipo, eu vou fazer porque um dia eu vou canalizar. Não, gente, faça porque você precisa se conectar. Um dos teus corpos o corpo espiritual, né? Então você precisa também estar Sim. em contato com ele. E outra coisa, não consegue meditar parado, em posição de lótus, bota uma música e vai dançar, né? Isso, anda, Vai põe uma fazer música. um yoga. Isso aí. Vai para a natureza, vai fazer uma trilha, sabe? Respira fundo, se conecta e aí chama, faz um ancoramento. Isso tudo não precisa ser, não existe um padrão, uma forma. Acho o teu Não, que isso já é nosso. É nosso já. Não é, é de fora. aham. E eu falo muito assim que agora a gente está vivendo esse retorno do sagrado, do divino, do oculto, e a gente tem que se empoderar dele, porque a gente estava Sim, muito tempo usando nosso mental e agora chegou a hora da gente usar o coração, sentir. É isso. Tá, me fala, maravilhoso. antes a gente tem ainda mais uns minutos. Então, quais são os principais, por exemplo, você falou que as pessoas te procuram para resolver problemas de relacionamento e tal, mas e saúde também? Saúde também. Saúde também, porque a gente, o nosso corpo físico, ele é a última instância do que te complica, né? Porque antes de vir para a matéria, já está lá em outros corpos, já está lá no campo, né? Então, às vezes, quando você faz esse link, a própria matéria se regenera, né? Tem casos assim de milagre, né? Que acontece realmente, né? Teve uma aluna que estava com problema, descobriu nódulos na garganta, né? A gente fez uma hipnoterapia, ela já estava com todos os exames só para fazer a biópsia e operar. E aí a gente fez essa sessão, ela acessou lá os registros dela, viu tudo que tinha que ver, libertou o que tinha que libertar, porque acontecem também resgates inclusive ancestrais, né? E foi o caso dela. E aí ela tinha um médico marcado para a mesma semana e ela passou um WhatsApp para mim, olha, cheguei lá, não tem mais nada. Tem um mínimo que não dá nem para fazer biópsia, né? Isso é fato verídico mesmo. Ô, gente, Então, assim, acontecem essas coisas? Acontecem. Por quê? Porque você conseguiu ir lá na origem do que estava causando
aquela desarmonia nos seus átomos, porque o corpo físico é átomo, né? E a física quântica ela nos diz, né, que o átomo ele não tem nada de sólido dentro dele, né? Que na menor partícula do átomo é energia. Uhum. Então, assim, coisas incríveis acontecem, realmente. Somos matéria, né? Não somos matéria, somos somente energia. A matéria é tipo nada, Sim. quase nada. Só que essa cura, ela tem que partir da pessoa, né? Eu, no caso, como terapeuta, eu oriento, eu facilito. Mas a cura, ela tem que partir da pessoa. Ninguém pode chegar no outro e curar o outro sem que o outro queira ser curado, sem que o outro tenha resolvido essas questões, né? É verdade, verdade. Ai, que lindo, gente. Tô amando isso aqui. Tô louca para fazer uma hipnoterapia. Como é que chama? Hipnoterapia acástica? Hipnoterapia casca, né? Vou fazer. Nossa, facinho. Quero acessar outras dimensões. Tá, deixa eu só ver aqui se tem mais alguma pergunta, senão a gente já vai. Eu já vou levar ali para aqui. A Renata colocou que uma coisa que ela gosta muito é chamar pela poderosa presença eu sou. Isso é bem importante, porque realmente a gente precisa fazer, né, se conectar com isso, né? É muito importante. Eu acho que foi isso de perguntas, tá? Aqui, ó, a Nath está perguntando se o atendimento da leitura é possível à distância, ou se é só presencial. Eu só trabalho à distância, porque no meu caso, que é textual, que é uma canalização, né? Então, eu prefiro trabalhar à distância mesmo. Sempre foi assim, desde que eu comecei, marcando um horário para sintonização. Não que seja necessário, se você for ver do ponto de vista quântico, não é necessário, mas eu gosto de sentir a pessoa próxima a mim, pensando em mim na hora, porque eu me conecto com aquela frequência do cliente, né? E aí facilita muito o trabalho. E a Paula, oi Paula, que bom que você está aqui. A Paula perguntou: a hipnoterapia é possível à distância? Oi Lude, oi mãe. A hipnoterapia eu faço ou pelo WhatsApp, pelo áudio, ou pelo Skype, ou pelo Zoom, né? Tá. São essas 3 possibilidades. Mas, de qualquer maneira, você vai ter que estar deitado de olho fechado, né? Tá. Então, tanto faz. E me fala uma coisa, um terapeuta que já trabalha com outras terapias que quer fazer o curso de formação para se tornar, tem algum pré-requisito? Ele precisa já ter feito alguma outra coisa antes? Como é que funciona? Olha, se for terapeuta e já tiver feito, por exemplo, um reiki, né? Não tem mais pré-requisito do que isso nenhum, né? Tá. Quase todos os meus alunos são terapeutas, né? Então, assim, e o legal de aprender a acessar os registros de forma voluntária, porque isso a gente faz involuntariamente o tempo todo, né? Mas de forma voluntária e consciente, é que você pode utilizar o acesso aos registros junto com qualquer outro trabalho que você faça na área terapêutica, né? Uma coisa não é excludente da outra. Você pode utilizá-lo perfeitamente fazendo qualquer outro tipo de atendimento. Eu, por exemplo, eu trabalho com cura quântica, né? Eu acesso muito o registro das pessoas, assim, porque durante onde vem, às vezes vem uma outra vida, às vezes vem uma realidade paralela, às vezes um acordo, um contrato que foi feito, alguma coisa assim, que aí precisa, né, fazer a remoção ou cura ali naquele momento. Porque durante a sessão você também está em estado alterado, né? E você entrou no campo do cliente e você está acessando os registros dele. Isso. Gente, a Lívia, ela nossa, super, vamos falar assim, profissional no que a gente está falando, tá? Tem vários livros para que o pessoal, você falou no início, tem muita gente que entrou, já escreveu 6 livros sobre registro acástico, dá cursos, seguem ela ali, né, no Registro Acástico Brasil. Você também coloca bastante material ali, né, Lívia? E você também faz atendimentos, né? Sim, sim. Então, já estou te divulgando aqui, porque a gente já falta 5 minutinhos aí. Sim, gratidão. Já fala ali, quer falar um pouquinho. No Clube de Autores. Meus livros estão à venda no Clube de Autores, né? Pela internet só.
Uhum. Então, basta entrar lá no site e aí você vê as opções, bota o meu nome lá que vai aparecer. E tem meu canal do YouTube também, que tem algumas meditações, algumas coisas assim que eu boto de vez em quando. Uhum. E eu adoro, né? Eu adoro, amo minha vida. Depois que a gente já começa a acessar, né, é difícil voltar. A Márcia escreveu aqui: eu costumo ter muitas visões quando entro nesse estado de desligamento. Já vi uma vida passada minha, entendi o porquê de certas coisas. Ah, que bom que você já está Sim. acessando, vendo, meu, tá. Sensacional. Nossa, tá ótimo. Sensacional. Gente, para quem não sabe, então, eu sou a Priscila, né? Eu fundei a Blue Vibes. Então, se vocês são terapeutas ou não, né, queiram e adoram esse mundo holístico, esotérico, que eu falo que é esotérico, mas é que do oculto, das coisas que a gente não vê, não está vendo, mas está sentindo. A Blue Vibes é para essas pessoas, né? Todo mundo que quer expandir a consciência, que quer buscar esse autodesenvolvimento, essa evolução. Então, baixa o aplicativo, ou segue a gente lá. Ou, se você for terapeuta, se cadastre. Falando nisso, Lívia, eu vou te cadastrar depois na Blue Vibes. Já vou sair daqui, a gente já vai fazer um cadastro. Tá Legal, bom? legal. Tá bom. Gratidão, de verdade, gratidão. Gratidão a você pela iniciativa. É muito lindo ver essas pessoas tipo você novas, assim, cheias de energia Novas, aham, e, novas. e tão felizes com o trabalho, com a missão, né? Porque, como Aham, a gente estava conversando, é uma missão, é uma né? missão. E não é uma missão fácil, não, né? Não, não é, não é. A Muitas gente, vezes a gente acha que é tudo são flores. desafiador. Não são flores, gente. É, Geralmente a nossa missão vem para fazer a nossa cura, né? Então aí é sombra, é dor, mas vamos lá, né? Estamos aí sim. para isso, né? Faz parte do processo, né? Mas Grata parabéns, muito grata lindo. por trazer toda essa luz sobre registro acástico, que é uma coisa que realmente as pessoas estavam querendo, pedindo. Então, muito obrigada mesmo, tá? De verdade. Que bom, E que bom. gente, a live vai ficar salva, né, no IG da Blue Vibes. E depois eu vou disponibilizar também no YouTube, tá? Então, quem não conseguiu assistir ela toda, pode assistir depois, tá bom? Lívia, beijo, uma semana maravilhosa para você, de muita Namastê, beijo luz. grande. Namastê. Para todo Beijo a mundo, uma semana todos de luz. aí. Beijo, Tchau, beijo. tchau. Tchau, tchau.